Neste vídeo, a gente vai construir o paralelogramo. A gente pode construir o paralelogramo de duas formas. Com a base, altura e lado, ou com a base, o ângulo e o lado. Nessa parte do ângulo aqui, a gente pode construir ele com 60 graus ou com 30 graus. Então, vocês precisam estudar ângulos para lembrar na hora da construção. Bom, então, nosso primeiro passo para construir esse daqui, obviamente, é a nossa base, né? Então, com o par de esquadro posicionado certinho, você vai e constrói a sua base. Caso a professora passe alguma medida, então você com o escalímetro vai medir o ponto A e o ponto B, tá? Nesse caso aqui, a gente não vai fazer com medida, então eu posso marcar um ponto qualquer aqui, ponto A uma distância qualquer do ponto B. Pronto. Fiz a minha base, vou nomear, nunca esqueçam de nomear, para não se perder. Agora, a gente vai construir a nossa altura. A característica da altura é que precisa, né, ter 90 graus. Então, para a gente construir ela, a gente precisa usar o compasso. A gente consegue construir uma altura com a mediatriz. Então, ponta seca no ponto A primeiramente, né? A abertura é um pouco maior que a metade, e aí a gente vai com o compasso, faz em cima e embaixo já aproveita. Com essa mesma abertura, a gente vai colocar a ponta seca no ponto B e vai encontrar para a gente formar o nosso ponto, em cima e embaixo. Essa é a mediatriz. Então, quando se perguntar em sala, para a gente construir a nossa altura, do que a gente precisa da mediatriz. Nessa parte aqui, você tem que ter muita atenção, porque você tem que passar no meio certinho, tanto embaixo, olha, quanto em cima, tá? Então, você posiciona direitinho o seu esquadro e aí é só passar a reta, ok? A altura a gente pode determinar. Caso a professora dê altura, então você com o escalímetro vai marcar, mas nesse caso, como a gente está fazendo com qualquer medida, eu vou marcar a altura aqui. Essa vai ser minha altura, então eu vou tirar a paralela da base, ó, tá bem certinho aqui na base, e vou subir. Olha, cuidado para não correr, tá? E aí a gente sobe e constrói a nossa altura aqui em cima, ok? Pronto. Pra gente construir agora o nosso lado, a gente já construiu a base, a altura, agora falta o lado. Para o lado, a gente vai usar o compasso. A abertura, gente, pode ser qualquer abertura, contanto que chegue na sua altura, tá? Você não vai fazer essa abertura aqui, não vai nem chegar na altura, tá vendo? Não vai marcar. Mas também você não vai precisar fazer essa abertura, porque aí vai chegar cá do outro lado. Então, faça uma abertura que chegue, né? Pelo menos ali na sua altura. Então, a gente faz aqui, tem que ter cuidado para não rasgar o papel também, né? Então, a gente marca aqui. E com essa mesma abertura no ponto B, vamos marcar. E agora, é só a gente ligar os pontos, tá bom? É bom também ter essa diferença do traçado. Aqui, o mais fraco é a linha de construção, o mais forte, que é a figura que eu estou construindo, está em linha de resposta. Então, aqui é o paralelogramo ABCD, feito por base, altura e lado. Para construir o paralelogramo pelo ângulo, a gente vai fazer a mesma coisa. Primeiramente, a base. Então, tenho a base. Vou construir o ponto AB. Geralmente eu gosto de marcar dessa forma, tá? Ponto A, ponto B. Nomeia os pontos.
E agora nós vamos construir a partir do ângulo. Eu vou construir aqui o ângulo de 60 graus. Como é que se constrói o ângulo de 60 com o compasso? Ponta seca no ponto, primeiro, vou colocar aqui no ponto B. Qualquer abertura, mas não vou fazer uma abertura muito grande, nem muito pequena. Vou fazer um semicírculo, uma semicircunferência aqui, né? Então, a gente passa. Faz logo no ponto A também. Tem que estar certinho no ponto, no centro. E aí, a gente faz, tá? Aqui a construção do ângulo de 60 graus. Pronto. Como eu quero construir meu paralelogramo pra cá, né? Então, você tem que pensar e agora. Onde é que eu vou colocar, né? Criar o meu ângulo de 60. O ângulo de 60 tem que estar a abertura aqui. Então, tem que estar um traço aqui. Então, a gente vai colocar a ponta seca aqui. Na verdade, no lado de cá, né? Ó, a lógica. Agora sim. E é a mesma abertura, tá, gente? Mesma abertura, não muda nada, não. Porque se fosse cá, você ia estar dizendo que era pra lá. A mesma coisa você faz aqui no B, tá? Mesma abertura, não muda nada, é só ponta seca aqui, constrói o ângulo. Então, o ângulo, ó, se a gente for passar, é esse daqui, ó. Saindo daqui desse ponto, passando por esse de cá. Então, a gente sobe e já tem os lados aí do paralelogramo com um ângulo de 60 graus. O último passo é a gente fechar esse paralelogramo. Então, se a professora definir uma altura para esse caso, vocês vão tentar medir com escalímetro, tirar a paralela e fecha, tá? Mas como aqui a gente está fazendo sem medida, posso simplesmente fechar essa figura, apago o restante, passa para a linha de resposta a figura que você construiu. E aqui é o ponto C e o ponto D, e tá aí os nossos dois paralelogramos, caso base, altura e lado, caso base, ângulo e lado.